Bom dia a todos. Agradecer a presença do público, informar que está com os e-mails de participação, se desejarem, comunicação social, nossos técnicos, os seus vereadores. Hoje temos 15 pontos na nossa ordem do dia. Eu pedia para trocarmos o ponto 1 com o ponto 15, ou seja, o ponto 1 passaria para o ponto 15 e o ponto 15 passaria para o 1, porque temos que anular para já o procedimento de locação dos módulos e depois é que vamos avançar com um novo procedimento para a locação de módulos. Era isto e dava então a palavra aos seus vereadores se tiverem algum assunto que queiram abordar neste período. Sim. Força, faz favor. Pode-se começar pelo PSD. Força. Sim. Eu vou dar a palavra à vereadora Carla. Ora, eu gostaria só de colocar uma questão sobre os passadiços, se prevê alguma medida mais estrutural em tempo imediato, sem ser a colocação, a reposição de areias, não é? O balde de areia, passo a expressão, se está prevista alguma medida mais de fundo e com efeitos, se calhar, para o futuro, não é? Muito bem, obrigado. Sérgio Lopes, por favor. Sr. Presidente, eu tomei conhecimento, através do portal dos contratos públicos, que a Câmara voltou a contratar a Anadur Unipessoal Limitada para a aquisição de serviços de consultoria de comunicação para o município. Nós já havíamos registado a contratação desta mesma empresa no início do mandato, através do procedimento de consulta prévia, a que só esta empresa apresentou proposta. Na altura, pelo período e valor máximo que a lei permite, sem necessidade de concurso público. Desta feita, o novo contrato vigora pelo período de 9 meses, até ao término do mandato do Sr. Presidente. Sobre esta prestação de serviço, eu entendo voltar a deixar registado que entendíamos e continuamos a entender que a fundamentação do recurso a esta avença, neste caso por ajuste direto, de que a Câmara não dispõe dos recursos, é falsa. A Câmara tem gabinete de comunicação e, se faltarem recursos qualificados, devem ser contratados pela via do mapa do pessoal. E é importante também dizer que a Câmara nunca precisou no passado de uma consultora de comunicação e o decurso deste mandato demonstra que não há nenhuma mais-valia para o interesse público na existência desse serviço. Não se nota na comunicação institucional da Câmara nenhuma melhoria que justifique uma contratação externa. A isto acresce o facto de considerarmos que não há idoneidade na relação económica entre a Câmara e a empresa Anadur Unipessoal Limitada, a partir do momento em que é pública e notória a colaboração de Anadur Unipessoal Limitada na organização da campanha eleitoral do Unir para Fazer em 2021 e é pública e notória a colaboração de Anadur Unipessoal Limitada com o Unir para Fazer para lá do período da campanha, como tivemos ao longo do mandato, evidências disso mesmo. Portanto, não nos parece razoável que a Câmara contrate por ajuste direto uma entidade com relação tão umbilical com o movimento Unir para Fazer, sob pena de podermos retirar daqui apreciações sobre uma eventual promiscuidade na utilização dos recursos públicos. O novo dado que motiva a minha intervenção, a nova avença, desta feita por ajuste direto, com validade até setembro de 2025, tendo como término o fim do mandato do Sr. Presidente, mostra-nos um facto que, se dúvidas houvesse, marca definitivamente essa ligação umbilical entre este prestador de serviço e o Sr. Presidente de Câmara, uma vez que está vinculada exclusivamente ao mandato autárquico sob a liderança do Unir para Fazer, revelando que esta é uma relação política ao invés de uma relação técnica. E as relações que esta Câmara tem que ter com os seus prestadores de serviços não devem ser relações políticas. Este não é caso único. Podemos concluir, portanto, que este não é um serviço de consultoria de comunicação à Câmara, porque se fosse um serviço de consultoria de comunicação à Câmara, figurava para lá do mandato autárquico, porque a Câmara existe para lá dos ciclos autárquicos, mas sim um serviço de assessoria de imagem ao Presidente da Câmara. E eu lamento ter que constatar, e cumpre-me registar, que não é para isso que devem servir os recursos de todos nós. E, portanto, não posso deixar de passar esta reunião de Câmara sem repudiar este tipo de expediente, que não é caso isolado, que não abona em nada a integridade da nossa democracia e a credibilidade dos agentes políticos e
vir isto via um movimento dito independente, que se arvora de um discurso antissistema e antipartidos, não é irónico, é esclarecedor. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente aos passadiços, Sr. Vereadora Carla, nós esperamos que a resposta surja musculada também com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente na elaboração daquilo que é o novo traçado para esse passadiço que agora sofreu, com as alterações revoltosas do mar, uma degradação significativa face ao que já existia. Ele estava interdito, continua interdito, alguns acessos também a essas zonas estão interditos e, portanto, esperamos que em breve a Agência Portuguesa do Ambiente tome, juntamente com a Câmara, decisões de recolocação desse passadiço, garantindo a permanência do mesmo por, esperamos nós, mais tempo. Nós não controlamos muito bem as situações que possam acontecer naquela zona. Há estudos que estão a ser feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente, como disse bem, criando ali uma projeção de areia para a praia, para a zona seca, que possam vir a alimentar aquilo que se perdeu. Não sei se vamos fazê-lo daqui a um mês, daqui a 2. Aquilo que está previsto é com a dragagem também. Eu quando digo isto, porque pode haver uma alteração repentina também, temos que fazer uma situação de emergência. E há um pulmão aqui de mais ou menos 50 mil metros cúbicos que está a sul da Costa Nova, que pode ser utilizado ou não, percebemos muito bem com mas aquilo que acontece é que pode ser com barcaça e a projeção sobre a areia de areia também. Portanto, esperamos que isso aconteça e esperamos que aquilo que perdemos, que foram mais ou menos 20 metros a 30 metros lineares agora em menos de um ano, possam ser uma condição reposta e o passadiço mais dentro ou mais ou noutra linha das dunas possa ter uma garantia futura superior àquela que teve. Este arranjo, como sabe, foi em 2002 reabilitado já aquela zona também, recolocando o passadiço mais dentro da duna e aconteceu o que aconteceu neste momento. Vamos tentar também que algumas das madeiras que estão lá sejam recuperadas, no entanto caberá aqui uma obra que será musculada também com os parceiros da Agência Portuguesa do Ambiente sobre essa situação. Muito bem. Eu então dava arranque à nossa ordem de trabalhos, onde temos aqui então o ponto 1 será então a alocação de contentores para a Escola Básica Professor Fernando Martins, não adjudicação, portanto pedia a vossa votação e portanto seguiríamos para o ponto 15 e é lá que vamos ter que fazer a nossa votação. Qual é a posição dos seus vereadores? Ponto 15, certo? Ponto 15, sim. Ponto 15. Esta questão surge porque no fundo ficou deserto aqui a questão da alocação de contentores e portanto temos que fazer a não adjudicação e abrir novo processo de locação e portanto deixar para a vossa consideração isso. Alguma situação? Muito bem, então votaríamos o ponto 15 e passaríamos agora para o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos e aguardaria por vocês. Se calhar já tocaste, Carla. Quantas vezes aconteceu por participação do 15? Porque eu estou a ficar com a ideia que depois fizemos outros. Não, mas o doutor... Não estou nada. Estou aqui, estou no 15. Já fiz, já pus lá e já fiz resultados. Mas eu dizia a vocês. O doutor Rui. Eu não consigo votar. Deve ser a primeira vez. Não votaste já uma vez. Se calhar já votaste isso. Se calhar já votaste a repetir. Não, eu aqui não aparece dizer ao erro a submeter. Então. Se calhar já votaste. Gostas desta Persistiva pela vida. É elas aqui que me põe a ler.
Então poderíamos continuar, iríamos então para o ponto 1 então. Iremos então falar sobre este concurso público após a não adjudicação, portanto, nova abertura. Portanto, há alguma questão da vossa parte? Não, eu estava só a colocar uma questão que nos surgiu, Força. porque este processo agora será para ajuste direto, não é? Sim. E é possível fazer-se por este valor, o ajuste direto, sim. Sim. Pode ser Ok. Um concurso antes. Sim. Ok, certo, obrigada. Tá? Então, com as explicações dadas, a posição dos seus vereadores, por favor. Por favor. Muito bem. Podemos avançar para o ponto 2. Aqui é um processo de responsabilidade civil sobre uma queda de um ramo de uma árvore. Alguma questão da vossa parte? Não, a favor. Imunização. Muito bem. Passaríamos para o ponto 3, a adjudicação e aprovação da minuta do contrato para a alocação de módulos para o Centro de Saúde. É um bocadinho no seguimento daquilo que foi feito, mas neste momento tivemos aqui disponibilidade de empresas para participar do processo e, portanto, é a adjudicação. Alguma questão da vossa parte? Não, a favor. Muito bem. Ponto 4, prestação de serviços de higiene e limpeza e serviços conexos nas unidades de cuidados de saúde primárias de Ilhavo e Laboratório do Envelhecimento, ratificação de despacho. Se houver alguma questão, penso que o Sr. Vereador Sérgio Lopes poderá, na ratificação aqui não vê problema neste processo. Não, eu não tenho um critério chapa 5. Claro, Eu sei avaliar quando elas são justas e quando não são. Obrigado. Por favor. Obrigado. Alguma questão? Muito bem. Relativamente ao ponto 5, a versão final para a aprovação do projeto de regulamento municipal de venda de lotes de área de acolhimento empresarial e inovação da Gafanha da Aquém, já tínhamos trazido cá o processo, para agora seguir para a Assembleia Municipal. Alguma questão da vossa parte? Não, a favor. Aqui, relativamente à consolidação do técnico Luís Miguel Ribeiro Ramos, alguma questão da vossa parte? Não. A favor. Muito bem, obrigado. E agora temos o Plano Municipal de Ação Climática de Ilhavo. Dava a palavra à sua vereadora para fazer uma introdução sobre o assunto. Faz favor. Ora, muito bom dia a todos. Trazemos a esta sessão, a esta reunião de Câmara para a aprovação do Plano Municipal de Ação Climática de Ilhavo, tendo em conta aquilo que é a Lei de Bases do Clima, que obriga todos os municípios à criação de um plano que engloba aqui duas vertentes. A questão da adaptação, que já tinha sido trabalhada previamente por este município, e a questão da mitigação, ou seja, no fundo é um roteiro para a neutralidade carbónica, todo um conjunto de ações, de medidas que prevêem ser realizadas para atingir exatamente valores de neutralidade carbónica que sejam importantes para travar aquilo que é o aumento dos gases com efeito estufa e principalmente a previsão da criação de locais que servirão como sumidouro e que absorvam exatamente esse carbono atmosférico e que contribuam para este equilíbrio que nós pretendemos no nosso território.
Este plano é um plano muito importante para todo o território, não apenas para o município, para a Câmara Municipal, tendo em conta que visa uma intervenção muito concreta junto de toda a comunidade, junto de todos os agentes que intervêm no nosso território, no âmbito de sensibilização e de adoção de práticas e comportamentos que de certa forma contribuam para esta neutralidade carbónica que procuramos atingir. Estou disponível para qualquer esclarecimento, Sr. Presidente. Penso que esta introdução é... Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dava a palavra aos vereadores, se entenderem. Sim. Eu vou passar a palavra Íamos começar por damos aqui, está bem? Força, Sr. Vereador Sérgio Lopes. Eu, antes de ir à substância, gostava de alertar, é um problema que não é inédito, mas nesta ordem do dia há muitos exemplos. Gostava de sublinhar que deve haver cuidado na formulação das propostas na ordem do dia. Há pontos da ordem do dia que não estão redigidos com cuidado. Por exemplo, este não diz o que é que nós estamos a aprovar. Nós estamos a aprovar o projeto de plano para consulta pública. Isso deve estar redigido na ordem do dia. Há pontos nesta ordem do dia, eu vou falar de pontos que não constam, fora deste ponto, há pontos nesta ordem do dia que não dizem absolutamente nada em relação ao âmbito. Não estou agora a encontrar o exemplo que eu... Por exemplo, Encontro Regional de Escolas de BTP e Circuitos Sub-17 e Sub-19, aprovação. O que é isto? Portanto, pedi ao Sr. Presidente que transmitisse ao seu gabinete para haver mais cuidado na formulação das propostas que constam da ordem. Dito isto, eu vou dizer mais ou menos aquilo que disse na aprovação do projeto de plano de mobilidade urbana sustentável para consulta pública. Portanto, fui ver a minha intervenção de há um mês atrás, julgo, e tenho quase a mesma coisa para dizer. É inegável que é importante que o município tenha um plano de ação climática, que tem e deve ter impacto nas mais diversas áreas de atuação do município. A mais evidente é ao nível dos instrumentos de ordenamento do território, que são, ou seja, este não só é um plano estratégico, como é um plano estratégico que influencia outros planos estratégicos. E, portanto, o debate entre as partes deve ser aturado. Mas, assim, como disse há 2 semanas, é importante que este tipo de planos tenha suporte em amplo diálogo. E esse diálogo deve ser feito com a comunidade. Não foi. Dir-me-ão que haverá agora a consulta pública de 30 dias. Chegará um mero formalismo de colocar um PDF no site para que haja amplo diálogo entre as partes, entre os interessados, entre os inúmeros afetados, uns positivamente, outros negativamente por este plano. Não sei se será suficiente. Mas esse diálogo deve ser também feito com as forças políticas que o viabilizam. Porque, para que este plano seja aprovado, é preciso que ele tenha uma maioria de votos favoráveis. E que o executam ao longo de um período que vai para lá deste mandato. Porque há mais marés que marinheiros. E este plano de ação climática é suposto ser executado depois de outubro de 2025, seja qual for a maioria. E é suposto ser revisitado pelas maiorias que houverem no futuro. E, portanto, é importante que elas, de alguma maneira, estejam vinculadas politicamente ao trabalho que se fez no passado. E esse trabalho não foi feito. Chegados aqui, a maioria é reincidente em desvalorizar a oposição, que é aquilo que este expediente significa, da qual, ainda por cima, depende para a aprovação de todas as propostas, inclusive esta. Dir-me-ão, mas já há consulta pública. A consulta pública não é para os decisores políticos. Eu não posso, enquanto vereador,
participar na consulta pública. Isso é uma aberração do ponto de vista institucional. Então eu participo na consulta pública e depois voto o relatório da consulta pública. Não posso. A consulta pública é para a população, não é para os decisores políticos. E, portanto, também não é na consulta pública que eu tenho a oportunidade, enquanto decisor político da oposição, de influenciar positivamente a elaboração deste plano de ação. E assim como na votação do plano de mobilidade urbana sustentável, não houve período prévio de interlocução entre a maioria e a oposição, foram dadas pouco mais de 48 horas para estudarmos um documento com cerca de 400 páginas. Portanto, seria irresponsável da minha parte emitir uma posição sobre o conteúdo deste plano, que não o vou fazer. Seria uma imprudência que o fizesse perante a falta de condições para contribuir com a visão institucional do Partido Socialista para a estratégia e para analisar e estudar uma proposta com a densidade do que está em causa em pouco mais de 48 horas. No meio de todos os outros documentos que tenho que analisar. Dos documentos do dia-a-dia da Câmara que vêm a esta reunião, que têm que ser analisados. Portanto, este documento não pode contar de forma séria com a subscrição do PS, assim como não contou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. E é lamentável que uma maioria que dizia vir para fazer diferente, que dizia vir para mudar a forma de ser das coisas, que os partidos estavam gastos e desgastados e não estavam a dar vazão à energia de participação que as pessoas têm para entregar, mantenham os piores procedimentos do passado, do desrespeito pela diversidade de opiniões e do desrespeito pelas oposições. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Fátima Sim, Teles, por favor. obrigada. Eu depois passarei a palavra à vereadora Carla, até porque ela domina esta matéria em termos profissionais, portanto, dar-lhe a oportunidade de tecer alguns comentários acerca deste plano. No entanto, permitam-me dizer que entendendo nós a importância inegável deste plano e aquela que será a sua implementação, de facto, termos 48 horas para o analisar e de alguma forma podermos dar um contributo válido ou fazermos uma análise rigorosa sobre ele, de facto fica difícil, e já não é a primeira vez que nós, também o PSD, se queixa ou se lamenta deste curto espaço para analisar este tipo de documentos, mas obviamente continuamos a perceber que os nossos lamentos também não têm eco na maioria, portanto temos que é o que é. Felizmente, desta vez, relativamente a esta matéria, temos aqui o contributo da vereadora Carla, que fará algumas notas acerca desta situação. Ora, obrigada. Pronto, alguns tiveram 48 horas, eu tive menos de 24, não é? Porque os documentos só me chegaram ontem. Ainda assim, o documento, embora seja muito extenso, também é muito gráfico. Também tem pouco, em algumas matérias, pouco conteúdo em si e está muito voltado para a parte gráfica. Embora não tenha conseguido analisar todos os detalhes do documento tal como desejaria, e acho que seria relevante para todos, dar aqui 2 ou 3 notas que me parecem bastante preocupantes. Não é só a mobilidade sustentável e a eficiência energética que contribuem para a redução da pegada carbónica, há muitas outras coisas que intervêm para esta redução da pegada carbónica e que não estão refletidas no documento ou que estão levemente depois faladas, mas sem se fazer aqui uma análise global de todos esses elementos. Há aqui um problema até de formatação, em algumas referências, pronto, mas acho que isso é um problema mais estético do que propriamente de conteúdo. Não há referências, por exemplo, na zona relativa ao risco, fala-se de incêndios rurais, fala-se de inundações cheias, galgamentos, inundações costeiras, erosão costeira, mas não há qualquer referência, por exemplo, ao interface polar rural industrial em termos de risco de incêndio, que devia estar contemplado. A questão do stress hídrico, que poderá comprometer o abastecimento público e as atividades económicas, particularmente a agricultura, e não só. Não é? Penso que o abastecimento, aqui o stress hídrico é transversal até a outras áreas de atuação e não só o foco aqui na agricultura. Parece que a parte da agricultura é a parte que está mais consolidada e até muito bem,
e dou-vos os parabéns por isso, porque acho que a parte relativa à parte dos espaços verdes e da agricultura está muito bem redigida. Depois, ao longo do documento, há aí 2 ou 3 parágrafos seguidos relativos à justiça climática, parece-me aquelas bandeirinhas dos ativistas, e isto até vem em outros documentos. Se pesquisarem na internet esta frase da justiça climática, apanham alguns documentos com as mesmas expressões, o que penso, não sei se será o objetivo do documento. Depois, em termos até mais da eficiência hídrica, que me deixou particularmente preocupada, é que eu não conheço redutores de caudal para autocolismo, que aparece também no documento escrito várias vezes. Isso está errado. Redutores de autocolismo. Não há redutores para autocolismo, há mecanismos de dupla descarga que podem ou não ser interessantes em espaços públicos, dependem de outros fatores. Aliás, a questão da eficiência hídrica em edifícios é abordada quase de forma invisível. Fala-se muito de auditorias energéticas, não se fala de auditorias hídricas, o que eu acho que está errado, não é? Até perante os cenários que aqui se demonstram, não é? Que estão aqui bem patentes no documento, de eventuais períodos de seca, de alterações de períodos de precipitação, aumento das temperaturas, e depois a eficiência hídrica passa quase como uma coisa invisível no próprio documento. Fala também aqui no documento da questão da reutilização de águas residuais. Certamente que sabem que o preço do metro cúbico é mais caro do que aquele que bombamos e que alimentamos as nossas casas, por isso ir procurar uma solução de fim de linha para voltar a introduzir nos meios urbanos não é de todo a solução mais relevante. É bom em situações muito pontuais e de proximidade do espaço verde à estação de tratamento, mas também não fica patente aqui no documento como é que isso será feito. Diz só que se vai utilizar este reaproveitamento, mas tudo de uma forma muito vaga. Em resumo, o documento tem, na nossa perspectiva, muitas lacunas, é pouco ambicioso, pouco inovador, vai um bocadinho na moda daquilo que está a ser feito, ou que já foi feito até em alguns sítios. Há outros planos que são até públicos e que trazem muito mais, são muito mais audazes e apresentam soluções de facto já de futuro. Tem confusão conceptual em algumas matérias, por exemplo, cheias e inundações, não se sabe quando é que se está a falar da cheia, quando é que se está a falar da inundação, são termos técnicos diferentes, por isso penso que o documento merecia uma revisão e até esclarecimento daqui de algumas questões. E era tudo, muito obrigada. Bem, daria uma primeira resposta ao seu vereador, Mariana Campos, por favor. Bem, obrigada, Sr. Presidente. Este documento surge aqui de 2 fases, sendo que uma primeira fase foi uma fase de diagnóstico e depois houve um encontro com vários atores. Para esse encontro, na neutralidade carbónica e da adaptação climática, foram abordadas todo isso que foi convidado. Apenas esteve presente o Sr. Presidente dos vereadores com todos atribuídos. Da Assembleia Municipal também tivemos presença da mesa. Da Junta de Freguesia, infelizmente também não tivemos a presença e a colaboração de nenhuma. Das comissões políticas dos grupos da Assembleia, tivemos apenas o movimento único a fazer o Chega, e depois relativamente a organizações e a atores-chave que tivemos aqui representados, sejam agentes económicos, nomeadamente no âmbito da mobilidade, a administração central, regional, local e serviços públicos também foram convidadas. Organizações da sociedade civil com intervenção, seja em matéria de resposta às situações
vulnerabilidade, seja no âmbito da prevenção, também foram convidadas e algumas presença, instituições de ensino, associações que têm uma ação muito voltada para a matéria do ambiente, associações náuticas, moradores, forças de segurança e ciências sociocaritativas. Este momento de workshop que eu dei, pelo menos esperava contar com a colaboração e foram criados vários grupos de debate e discussão, do qual saíram exatamente grande parte das medidas que estão refletidas neste documento. Assumindo que, efetivamente, bem, este serviço foi contratado de uma consultora com experiência nesta matéria e que acho que é um momento bom podermos contar exatamente com o conhecimento da vereadora Carmen na análise deste documento, porque efetivamente há áreas que são extremamente técnicas e é bom podermos ter esse olhar mais crítico e mais fino relativamente a determinadas matérias. Mas, na verdade, este documento poderá ter alguns erros de formatação, como também referiu, questões que facilmente se conseguem ultrapassar. No entanto, afirma aqui um compromisso por parte do município em definir medidas de intervenção com um cronograma já definido, com medidas que já estão a ser implementadas e que vão ter continuidade, que vão ser mais musculadas, com uma intervenção muito mais concreta e incidente nas matérias em causa e desta forma, partindo do pressuposto que toda a comunidade foi envolvida nesta discussão, numa fase prévia, ou seja, logo após o diagnóstico, e que o resultado deste documento decorre exatamente desse workshop que envolveu a comunidade e todas as entidades que intervêm de uma forma direta ou indireta, assim como uma ação interna com os técnicos municipais, transversal a todas as áreas da Câmara Municipal. Sr. Presidente, penso que é tudo. Eu só queria que a sua vereadora precisasse os tempos de trabalho sobre esta matéria, por favor. Os tempos de trabalho. Quando é que começámos a trabalhar esta matéria sobre isso? Sim, nós, o município já tinha uma estratégia municipal de habitação, sendo que não estava de todo desatualizada, mas era necessário trabalhar a matéria da mitigação com urgência, tendo em conta o que já estava também a ser desenvolvido no âmbito da mobilidade, que é muito importante nesta matéria da mitigação. Desta forma, nós, há uma justificação no início de 2024 e trabalhou-se exatamente com a previsão da fase de diagnóstico do trabalho articulado entre a entidade consultora e as equipas da Câmara Municipal na matéria do ambiente e ordenamento. Avançámos para o workshop de neutralidade carbónica e adaptação climática no dia 1 de outubro e no dia 2 de outubro a sessão de trabalho interna com os técnicos municipais. Muito obrigado. Não sei se os seus vereadores querem fazer mais alguma intervenção. Sim. Sim, por favor, seja todos. Eu não desvalorizo os workshops ou oficinas de trabalho, para usar o termo em português, que ele existe. Participo em todas quantas posso participar no quadro da minha disponibilidade enquanto vereador em regime de não permanência. Eu percebo o truque, ele é aliás antigo, e é mais um dos truques que esta a maioria repete da partidocracia que tanto critica.
É querer simular diálogo com a oposição através de oficinas de trabalho e de workshops. Não é assim que se faz diálogo com a oposição. Isso não substitui o diálogo a que os eleitores obrigaram a unir para fazer com o resultado eleitoral. O diálogo a fazer com os restantes 4 vereadores. Há aqui uma questão matemática inultrapassável. Em 7 vereadores, 4 são da oposição. E, portanto, eu presumo que queiram a proposta aprovada. O que é que fizeram para garantir que a proposta que aqui trazem é aprovada? Nada. Absolutamente nada. Fizeram um documento, não falaram com nenhum dos 4 vereadores sobre o documento, não procuraram momentos de interlocução prévia a explicar as bondades do documento, os desafios, as oportunidades, não promoveram momentos de interlocução prévia com os vereadores da oposição para recolher opiniões sobre o projeto de documento, absolutamente nada. Isso é um facto. Querem governar com maioria absoluta, não atento. Outro facto. Foram-nos dados a nós, os 4 vereadores, pouco mais de 48 horas para estudar um documento de 400 páginas. E este é um exemplo de desrespeito pela oposição. Porquê? Porque o objetivo de uma maioria que governa um executivo, que é um órgão colegial e que tem um conjunto de eleitos que não estão em regime de não permanência, deve ser, em respeito pelo Estatuto do Direito à Oposição, deve ser garantir igualdade de oportunidades no conhecimento das matérias em apreço. Há aqui 4 vereadores que estão em desigualdade de meios na análise da proposta. Nunca estariam em igualdade de meios porque não estão em regime de permanência. Mas isso deve ser mitigado. E não o fizeram. Procuraram, aliás, ativamente obstaculizá-lo ao enviarmos este documento com pouco mais de 48 horas de antecedência. Eu admito que ele seja muito gráfico, mas às vezes há gráficos que são mais difíceis de ler do que muitas páginas de texto. E se estiverem mal feitos, então, ainda mais difícil. Portanto, era uma parte, Sr. Sim. Tenho algum sentido de humor. Eu também procuro tê-lo. Sei que é difícil. Portanto, Sr. Presidente, estes são 2 factos irrefutáveis e que são bem demonstrativos. Eu não me canso, eu sei que estamos no final do mandato, mas eu não me canso de repetir isto que digo desde o início do mandato. Os senhores não têm maioria absoluta, não governam como se a tivessem. Neste tipo de propostas, não custa nada, umas semanas antes, procurar uma reunião informal com os senhores vereadores da oposição. Olha, daqui por umas semanas vamos precisar de apresentar este documento, vejam lá o projeto, digam-nos o que é que acham, têm alguma ideia? E depois enviamos-vos a proposta final, pelo menos ali com 5 dias úteis de antecedência, usando como referência o prazo para o plano e orçamento. Não vos vamos enviar este documento, estejam descansados, que tem 400 páginas, nós compreendemos que demora a ler, vamos enviá-lo com alguma antecedência para terem pelo menos um fim de semana para o poderem estudar. Custava alguma coisa? É que se não o fazem, mesmo depois de todos os apelos, é que da primeira vez que o fizeram, até podemos condescender, a falta de experiência. Agora, nós coixamos 2, 3, 4 vezes, é difícil acreditar que é sem querer. Tenho condições para acreditar que o fazem de propósito, para espezinhar a capacidade de trabalho dos vereadores da oposição, para dificultar o trabalho de fiscalização que a oposição tem para fazer. Ai, os senhores, não foi isso que prometeram na campanha eleitoral. Prometeram sereia a cantar. Porque isto ia ser um tempo de participação e de respeito pela diversidade de opiniões que Quilhavo nunca tinha vivido nos 50 anos para trás de cinzentismo tenebroso. Esta é a cor que têm para oferecer à democracia local. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se o Sr. Vereador quer fazer mais alguma intervenção. Relativamente a esta matéria, apenas me resta também aproveitar em matéria de desabafo, passo a expressão, que nós até em matéria de ambiente
já tivemos a oportunidade de discutir muitas estratégias em debate enquanto executivo, e que todas as problemáticas estão identificadas e do vosso conhecimento, ou seja, do conhecimento dos vereadores da oposição, e também me sinto algo frustrada quando percebo que o trabalho conjunto, afinal, não é assim tão conjunto quanto isso, porque não há uma identificação desse resultado coletivo que são as nossas discussões no âmbito da matéria da fixação dos tarifários. E quando tentamos, em grupo, enquanto executivo, discutir todos os pontos que estão, todos os fatores que influenciam exatamente estas decisões, estas tomadas de decisão, sentimos que há naturalmente muitos pontos de melhoria, ainda um caminho a percorrer, mas fico eu pessoalmente com a sensação de que efetivamente a oposição tem consciência daquilo que é a realidade do território e das problemáticas associadas à matéria da gestão de resíduos. Mas depois isso também não se reflete naquele que é o exercício da nossa aprovação ou abstenção relativamente a documentos que até são construídos em conjunto. Sr. Presidente, nós entretanto já estamos em que ponto? Pedia para não intervir, podíamos deixar... Não, é um ponto é um ponto de ordem à mesa. Estamos em que ponto? Mantemos o mesmo ponto. Pronto, ponto a certo. determinada altura parecia que estávamos juntos. Ponto certo. Eu só queria referir, se eu souber agora, não vou interrompê-la, mas já concluí. Só queria esclarecer o Sr. Vereador Sérgio Lopes que também as matérias em que entra muitas das vezes naquilo que é a sua explanação sobre o processo, nunca houve nenhuma intervenção do outro vereador. Deixamos concluir com alguma passividade e depois falaremos se eu der a oportunidade que isso aconteça. Faz favor. Muito bem, Sr. Presidente, apenas para concluir, este processo teve efetivamente uma participação de vários atores, foram os eleitos também convidados a essa participação, e também os membros da nossa comunidade, através das mais diversas tipologias, ou seja, natureza de organizações envolvidas neste momento de discussão e de encontro de proposta de soluções para medidas a adotar no nosso território. Muito obrigado, Sr. Vereador. Posso só apenas fazer uma observação. É tão verdade aquilo que temos estado aqui a oposição, e nesta matéria com facilidade me associo ao vereador Sérgio Lopes, naquelas foram as suas palavras, é tão verdade aquilo que estamos aqui a dizer, da importância que teria para este documento a participação da oposição, ou dos vereadores da oposição, é tão verdade que, como podemos verificar, em pouco mais de 5 minutos, a vereadora Carla, numa análise em pouco tempo que pôde fazer ao documento, encontrou aqui uma série de questões que certamente, que se tivessem sido vistas e incluídas a tempo na discussão, teriam resultado eventualmente numa alteração daquele que é o documento que estamos agora a discutir. Era só esta anotação que eu queria deixar. Eu não sei se mais alguém quer intervir, Sr. Vereador. Não. Bem, eu só dizia aqui 2 ou 3 comentários e acho que é importante. A forma valiosa como é feita a intervenção dos seus vereadores é considerada por nós, não é desconsiderada de forma alguma. Agora, a questão é que precisávamos dessas intervenções mais frequentemente, dessa forma musculada, dessa forma precisa sobre as matérias e tudo o resto, como o Sr. Vereador acabou de referir. E isso tem sido um bocadinho a imagem daquilo que nós temos transmitido uns aos outros. E, portanto, eu não quero aqui desenvolver muito mais sobre isto, acho que está tudo dito, acho que agora a votação vai espelhar a vontade que todos nós temos de ver mais participação ainda na construção de um melhor documento e vamos voltar a restituir isto também à comunidade, e a comunidade não se cinge só a nós, cinge-se
mais de 40 mil pessoas que vivem no território, mas, nomeadamente, 36 mil poderão participar e vamos tentar agora fazer uma divulgação séria, como temos feito de outras formas, em que se vê que a participação é diminuta. Ainda hoje vimos aqui, por exemplo, nos ajustes a uma zona industrial que é importante e nevrálgica para a nossa relação com o tecido empresarial e, claro, não tivemos nenhuma participação. Claro que agora há de vir aquela questão de o preço deveria ser diferente, a questão deveria ser diferente, os lotes são pequenos, estas coisas todas. E é um projeto que anda aqui há 5 anos. E, portanto, trazemos-lo agora para fechar. Porquê? Porque havia uma série de coisas que não estavam bem. Aqui, a sua vereadora explanou também aquilo que é o processo que tem quase 1 ano e 3 meses, diríamos nós. Estamos a discuti-lo agora nesta parte final, como teríamos que fazer sempre. Abordámos várias vezes esta matéria do ambiente e a sua vereadora teve o cuidado também de explicar algumas das situações em que as nossas discussões, por vontade nossa, não têm tido o resultado que nós desejaríamos, mas temos condescendido e temos avaliado isto dessa forma e, portanto, esta experiência garantirá um futuro melhor à Câmara e é isso que eu também desejo, sejam quais os autores que aparecerem nesta Câmara para governar da hora em diante, não é? Porque isto também estamos a precisar que isto, há pontos em que tudo cai de um momento para o outro, há pontos em que tudo se levanta de um momento para o outro, portanto, vamos assumir que o trabalho que estamos a fazer também terá e será proveitoso para todos aqueles que dele usufruírem. E, portanto, dava aqui a votação aos seus vereadores e colocaria o PSD. Abstenção com declaração de voto. E o PS. Abstenção com declaração de voto. Obrigado. Passaria para o ponto 8. O ponto 8 traz os preços dos livros para venda à consignação na Biblioteca Municipal de Ilhavo e, portanto, deixava à consideração dos seus vereadores. Nenhuma questão. Nenhuma questão. Muito bem. Relativamente àquilo que vai acontecer no final deste mês, a Festa do Pão, portanto temos aqui as inscrições e os ingressos na Festa do Pão 2025. Alguma questão da parte dos seus vereadores? Não. Nenhuma questão, por favor. Muito obrigado. Os preços para a participação nos espetáculos do segundo e terceiro trimestres de 2025. Não sei se a sua vereadora quer falar sobre alguma questão. Aqui. Temos, obrigado, Sr. Presidente. Trazemos à Câmara Municipal, à semelhança do que tem vindo a acontecer, vários preços de ética a serem aplicados, seja pela programação regular do Projeto Cultural 23 Milhas, seja das cedências às nossas associações e que carece sempre da aprovação da Câmara para esse efeito. Muito obrigado. Se não houver nenhuma questão dos seus vereadores, passaríamos para a votação. Por favor. O ponto 11 é o Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, com participação no pagamento da fatura relativamente à água, saneamento e resíduos sólidos e com participação no programa Férias Divertidas, com participação em situações pontuais, peço desculpa, excepcionais e em situação de crise, isenções de taxas devidas para esterilização de um animal de estimação. Alguma questão da parte dos seus vereadores? Não, por favor. A favor. Muito bem. Ponto 12. Normas de participação na 16ª travessia da Ria Nado e o 11º aquáculo. Pedi a vossa aprovação também, a vossa votação. Muito bem.
O encontro regional, no ponto 13, o encontro regional de escolas do BTT, sub-8, sub-17 e sub-19, pedia a vossa aprovação relativamente a este encontro. Não sei se é este que é a isenção de taxas. É a isenção. Nós não estamos a aprovar o encontro, estamos a aprovar A isenção de taxas. É o que se propõe, Sr. Vereador. A isenção do pagamento das taxas municipais inerentes ao licenciamento da prova desportiva, nomeadamente licença especial de ruído, recinto improvisado, porque não estão dentro do nosso território, não são associações dentro do nosso território. Sim, mas a minha questão é... Já percebi, eu percebi, já pus aqui a nota, está bem? Sobre isso. Ver se corrigimos isso, então, em próximas ordens de trabalho. Então, no ponto 14 é a mesma situação, mas agora relativamente à comemoração do Dia Internacional do Desporto, que vai acontecer nas nossas piscinas municipais e que tem aqui um projeto também de 12 horas a nadar, e, portanto, deixava também à vossa consideração e votação este ponto. Por favor. Pedia também ao Dr. Rui para verificar se todos os pontos foram votados e se não há nenhum atraso da parte dos nossos vereadores e de mim próprio. Muito bem. Passaríamos então para o período antes da ordem, para o período do público, da participação do público. Teremos que aguardar até às 11h30 para ver se vem mais alguém. E o Sr. Vereador queria sair? Não? Muito bem. Então, dava a palavra ao público, está bem, por ordem de chegada, por favor. Olá, bom dia. Sou Liliana Cruz, proprietária de um terreno da Valente, já sou conhecida de alguns, a maioria. Voltei cá. A minha preocupação mantém-se nos outros 2 meses que cá estive, é o 3º mês em que estou presente. Portanto, e vou continuar aqui, lá está como referido outra vez, que é por escolhi para viver, mas a minha preocupação mantém-se e agrava-se cada dia que passa, porque passou mais um mês desde a última vez que aqui estive, e em relação à eletricidade do loteamento, apenas uma caixa foi substituída, faz precisamente hoje um mês, dia 6 de fevereiro, que houve lá uma intervenção no loteamento. Portanto, em todo o loteamento, uma caixa foi substituída. Não é na rua onde tenho a minha moradia, ou é na rua, mas é no final dela. Portanto, continua a minha preocupação e gostava de mostrar aqui esta minha preocupação. Continuo com a casa já finalizada, ou nos últimos pormenores, e não vou poder habitá-la. E isso preocupa-me, porque não tenho eletricidade. Obrigada. Bem, segunda outra pessoa, se já participar. Bom dia, meu nome é Isabel Dantas. A minha questão é a primeira vez que venho esta reunião, é que fosse um bocadinho nova. A minha questão é a seguinte, sobre a avaliação de terrenos para a construção. Não sei como é que está ali na zona da campanha da Vista, mais propriamente na rua Rezende de Louro, vai apanhar um terreno que vai até ao portão daqui, e sei que ali está uma zona muito florestal. E me perguntei, o que é que irá acontecer nesta nova lei se vai alargar-se para essa parte da habitação, ou se é possível a construção dos próximos anos? Obrigado. Bom dia, eu sou André Ferreira. Eu também estou aqui com a mesma situação aqui da minha vizinha. É assim, nós estamos a construir, já lá vai uns anos, estamos aqui em excesso da eletricidade. Eu não sei se no futuro, como estou com os vizinhos, eu cá na minha casa, eu pretendo viver para lá. Não sei se vou ter eletricidade. Eu também questiono se a infraestrutura também tem gás. Porque no processo temos o gás, a instalação de gás. Não sei se normal passa gás assim.
também temos vizinhos que não têm água, tem ramal de água. Então, construir um gerador já vai uma despesa bastante grande, porque hoje em dia tem a alta eletricidade na obra e a despesa de gerador já vai para uma casa de banho. Já os 5 mil já gastei só no gerador. Já é dinheiro e é sempre despesa. Obrigado. Bem, muito obrigado pela participação dos três. Eu vou passar ao seu vereador, depois serei uma consideração final, percebendo que estas respostas sobre a Quinta da Valenta vão ser redundantes da nossa parte. De qualquer maneira, o seu vereador irá explicar. Quanto a Sra. Isabel Abrantes, portanto, vamos dar uma nota sobre aquilo que a lei traz de novo e, portanto, explicar-lhe também, mas nestas coisas o PDM é a ferramenta necessária para avaliar ainda hoje essas questões. Sr. Vereador, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, os Srs. membros do Executivo, o público. Bem, a questão da Quinta da Valenta é de facto complexa, não podemos esquecer que isto é um processo que tem anos e que o conseguimos transformar nos últimos 2 anos e conseguirmos resgatar aquelas que eram as garantias bancárias e podermos desta forma concluir o loteamento. A empreitada que está em fase de conclusão não é uma empreitada que o município possa executar de forma autónoma, portanto depende das demais entidades. Nas questões da água, do abastecimento da água e naquelas que são as redes de águas residuais, sejam elas domésticas ou pluviais, dependemos também da ADRA, que está em plena articulação com o município, e nesta fase tudo o que diz respeito a estas redes de água ficarão concluídas e estão incluídas nos trabalhos do loteamento. Já no que respeita às instalações elétricas, o processo é mais complexo e já tive a oportunidade de também dar uma explicação mais concreta à município Liliana Cruz, nomeadamente naquilo que diz respeito aos regulamentos e às normas associadas às instalações elétricas. Ao longo do tempo, os regulamentos alteraram-se e se para alguns trabalhos é possível repor aquilo que estava previsto há alguns anos no projeto inicial, hoje não é possível, portanto o projeto de infraestruturas elétricas é mais complexo. Entendemos que já estamos numa fase final com a E-Redes, uma das fases já está adjudicada pela E-Redes e prevê-se que se inicie. O loteamento está dividido em 3 fases no que respeita a este projeto. Estamos a diligenciar todos os esforços para que consigamos que seja a própria E-Redes a fazer as 3 fases, de forma a não só termos um seguimento dos trabalhos e executados da mesma forma, mas para também os termos executados de uma forma mais breve. Infelizmente, esta questão não sendo exclusiva do município, não lhe conseguimos dar uma data concreta como gostariam. É um problema que estamos a tentar resolver da melhor forma, não deixando também, como é evidente, de esclarecer que à partida saberiam sempre destas condições, havendo a expectativa que elas pudessem resolver, e é esse o nosso objetivo, e estamos empenhados e também bastante preocupados, ainda não os temos conseguido resolver, até porque é a nossa intenção que esse loteamento possa muito em breve estar habitado e dar respostas àqueles que procuraram investir o seu património neste local, mas esperamos ter respostas breves, muito rapidamente. Relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Isabel Abrantes, relativamente à ampliação dos terrenos para a construção, como disse o Sr. Presidente, o plano diretor municipal é muito claro. Aquilo que eu aconselho é que é isso que temos dito a todos os municípios que têm procurado este tipo de informação, é para remetermos mesmo para o diploma, para as pessoas perceberem de que forma é que ele se enquadra, porque há muitas questões, além de poder tornar um terreno rústico
urbano, o município tem que dar resposta às leis gerais, portanto a recomendação que lhe dou é mesmo essa, para ficar completamente esclarecida. Mas também dar nota que a Câmara Municipal aprovou no mês passado também o início de um procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal, que será publicado em Diário da República, talvez até no dia da manhã, se não segunda-feira no máximo, teremos a publicação do início do procedimento e no início deste procedimento também haverá lugar à apresentação de contributos. Portanto, aquilo que lhe deixo é que esteja atenta e se entender que é importante a zona que refere, ou se tem preocupações sobre essa zona, para fazer esse contributo. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, fica aqui a mensagem sobre o vereador para estar atento, começar a observar aquilo que é a nossa forma de divulgação, não só pelos meios de comunicação locais, pela imprensa escrita, o Ilhavense, mas também pelos editais que a Câmara lança e que estão na porta do nosso edifício, sempre presentes 24 horas, e que aí, depois de lançado, poderá ter essa participação pública ser benéfica também para aquilo que é o novo documento que está a ser pensado e que vai ser pensado por todos. Quanto à Quinta da Valenta, nós desejamos o maior sucesso, nós sabemos o volume de investimento que foi lá feito, estamos a trabalhar e nunca baixámos os braços e sabe disso, a Liliana sabe disso, já tive a oportunidade também de falar, baixámos agora, como disse o Sr. Vereador, e muito bem, temos aqui parceiros que são importantes nesta ação e se eles não colaborarem connosco da forma ativa como nós o desejamos e muito presente, isto não vai ser tão rápido como nós o desejamos. Mas conto connosco para continuarmos a pressionar de forma efetiva, não só a redes, mas também a ADRA, como o Sr. Vereador disse, e as outras questões, se não existirem, como referiu, também irá depender muito do grau de investimento da zona. Acho que os parceiros que querem associar aqui, em termos de gás ou de outros serviços, terá muito a ver com a função do investimento e os consumos que possam lá existir. E esses estudos são feitos. Nós temos muita gente a pensar sempre na utilização do gás natural, de serviço da rede, não é? Canalizado. Só que os projetos de expansão neste momento não têm financiamento e, portanto, tem que ser através dos particulares. E, portanto, esses investimentos dentro da urbanização, agora é acabar com o projeto, como o Sr. Vereador disse, resgatou-se o processo das garantias e tudo o resto, vamos concluir este processo e estaremos sempre disponíveis para abordar outras situações. Está bem, não sendo da nossa competência a resolver estes problemas, como possam imaginar, não é? Essas empresas têm autorizações anuais para poderem fazer esses trabalhos. Gostaríamos nós é que também preservassem o espaço público, como todos nós fazemos quando circulamos neles, e é bom que essa participação continue a existir da parte das pessoas, veem uma anomalia no espaço público, comunicam a nós, às juntas de freguesia, de uma forma muito pacífica e ordeira, para que nós possamos tentar resolver no imediato ou a curto prazo de tempo, para que continuemos a ter esta forma agradável de viver no município de Ilha. É isso que nós desejamos. Portanto, agora nós vamos aguardar aqui mais 25 minutos, até às 11h30, para ver se o público quiser manter-se, mantém-se, se quiser sair. Portanto, estarão livres para fazer a sua gestão do tempo. Está bem? O meu nome é Rui Nunes, sou um futuro morador também na Quinta da Valenta. Os meus futuros vizinhos também já me puseram a par daqui do que foi discutido em relação às infraestruturas, nomeadamente de água e eletricidade na Quinta da Valente. A minha pergunta tem a ver sobre o fornecimento de serviços, se calhar a resposta até é simples, portanto, a nível de telecomunicações. Portanto, isto é uma questão que passa de alguma forma pela Câmara ou é apenas neste momento do pelouro das operadoras, a instalação de infraestrutura, cabos, presumo que não haja lá nada, se houve, de certeza que já foram embora, juntamente com outras coisas que foram na altura. Portanto, isto de alguma forma passa pela Câmara, tem alguma intervenção camarária ou terá que ser só dirigido aos operadores? Muito bem. Sr. Nunes, eu faria uma coisa, podia para deixar o seu contacto ao nosso técnico, nós vamos avaliar e vamos dar a resposta não só a esta questão das telecomunicações, mas também ao caso que possa ter sido um relator da fundação. Sabemos que aquilo teve um processo complexo e controverso também em algumas matérias e, portanto, essa resposta convém ser ajustada àquilo que foi
A primeira, plano da urbanização, e agora o que é que poderá ser o segundo plano, por assim dizer, que é agora o repovoamento, finalmente, daquela zona. Está bem? E o Sr. Dr. Rui registra então o contacto, se puder ser por mail, mandamos-lhe por mail. Está bem?